Olá, minha gente, Luciane Sartori aqui outra vez e hoje eu chamei um convidado muito especial para poder conversar aqui comigo a respeito do que é PNL. E vocês sabem por que a gente decidiu falar sobre isso? Porque muita gente ouve muito falar sobre PNL, PNL de lá, PNL daqui, porque é PNL, mas não sabe do que se trata e a maioria não sabe nem o que significa a própria sigla. E eu tenho certeza de que o Bruno, que é o Bruno Vilar, vai trazer para a gente um recado maravilhoso. Ele vai explicar muitíssimo bem, não é, o que é a PNL. Mas antes ele vai se apresentar, né, Bruno? Então vamos falar para o pessoal quem é o Bruno Vilar. Primeiro, agradecer o convite, dizer que é um prazer estar com você. Quem é o Bruno Vilar? Pergunta difícil de responder. Pergunta difícil. Pergunta difícil de responder porque é matemático, filósofo, coach, master em PNL, hipnólogo, mestre em Reiki. Então, é um terapeuta de barra de axis. É um processo difícil de responder, né? Então, fora as outras formações que ainda tenho, estou concluindo agora também. Então, sempre eu brinco que é difícil falar quem eu sou. Às vezes nem eu me lembro que fiz tanta coisa. Mas o que eu posso dizer, resumidamente, é que eu era apaixonado pelo aprendizado, apaixonado pela comunicação, por facilitar a vida da pessoa, né? Pegar algo que seja difícil, complexo, e matemática me ensinou isso, tentar tornar o mais fácil possível. Então vamos lá, começar a falar sobre PNL. Mas é assim mesmo, gente. Ele fala assim, sempre calminho, sabiam? É uma delícia. E aí, como eu disse, ele vai falar para a gente, então, o que é PNL, ele vai falar para vocês o que é PNL, não é? Como que a gente pode usar a PNL a nosso favor, até porque, né, Bruno, quando a gente passa a entender o que é PNL, a gente também passa a exercitar o autoconhecimento, que é muito importante, né? ter essa forma de pensar, não é? Que é importante a gente conhecer a si mesmo. Senão, de que adianta conhecer o outro se você não sabe nem quem você é? Sendo o outro apenas um reflexo de si mesmo, né? Aquilo que incomoda no outro É da dentro de gente. você. Eu me lembro que na minha formação em PNL, eu sou master em PNL, eu vi a seguinte frase: falei alguma coisa que te incomodou, então leva para casa que é teu. Não é meu. Leva para casa que é teu. É. Todo incômodo é seu. A PNL, antes de tudo, a gente hoje, muitas pessoas hoje falam em PNL, trabalham com PNL, mascaram-se utilizando outros termos. Mentalidade vencedora. Uh, É. Sei do que? Na verdade, PNL. PNL é a programação neurolinguística. P de programação são os nossos metaprogramas, vamos chamar assim, né? A gente tem um metaprograma clássico de fugir da dor e buscar o prazer, né? Temos um metaprograma também de reativo e proativo. Então, se a maioria das pessoas... Eu me lembro que o pessoal me disse: Bruno, se todo mundo for proativo, a gente não tem trabalho, porque as pessoas É. são reativas, ou seja, elas são passivas, elas precisam que alguém oriente, que alguém diga. Então, é uma metaprogramação nossa. E o ENIA, aí da neuro, né, nosso sistema, conhecer o nosso cérebro, né, aquela divisão do cérebro trino, conhecer a nossa sinapse, ou seja, conhecer os nossos hábitos, entender como é que trabalha a questão dos hábitos, por exemplo, aquele ciclo de gatilho, recompensa e rotina, a gente vai girando isso. E por último, e aí o Luciano pode falar bem melhor do que eu, que é a parte linguística, né, como professor de português, é a linguagem, é como meus sentidos captam o mundo, como eu vejo o mundo. Por isso que na PNL existem alguns pressupostos, e o primeiro pressuposto ali que a gente sempre fala é que mapa não é território, ou seja, nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. Então aqui na Bahia nós temos um ditado que diz assim: cada cabeça é um mundo. E aí eu achava interessante isso, é verdade. É verdade. Porque no budismo a gente fala que as coisas são vazias, ou seja, elas não têm significado. O significado certo, errado, bom, ruim, são os nossos julgamentos. É o nosso eu crítico que define. Então, pode ser que algo naquele... Aconteceu uma coisa, morreu uma pessoa. Para você, que é a pessoa próxima a ela, foi algo ruim. Mas para o cara da funerária que vendeu o caixão, foi algo bom. Então, o mesmo acontecimento pode ser ruim para um, bom para Bom outro. para o outro. É a questão de interpretação. É a questão que a gente está passando agora com a crise da Covid, né? Porque, aliás, eu e o Bruno, a gente conversa bastante, e nós estávamos falando a respeito exatamente sobre isso, que dependendo da programação que você tem, então, quando a gente fala em programação, a gente fala essencialmente das nossas crenças e dos nossos valores, né? Em especial das nossas crenças. Então, é,
à medida que a gente vai, vou falar de uma linguagem mais didática, porque eu gosto de falar assim. Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai passando pelas experiências, e as experiências vão trazendo para a gente uma certa emoção, né? E se aquela emoção é muito forte, a gente capta, a gente grava, e a gente passa a agir a partir dessas experiências que nós gravamos. O processo é esse, né? E a gente está falando justamente sobre isso, que agora que nós estamos passando por uma crise no país, aliás, eu acho que a nossa crise é uma das piores, porque a gente não tem só a crise do vírus, mas a gente tem a crise da política, que vai andando junto com isso, e a situação vai ficando cada vez mais complicada, e aí o que acontece é que nessa hora você se põe à prova, né? Porque a gente sabe que é um momento em que muita gente está entrando em depressão. Eu vou falar uma linguagem bem popular, muita gente entrando em parafuso, né? E agora o que eu faço da minha vida, certo? Muita gente entrando em falência, outros em derrota total, porque é tanto psicológico quanto financeiro, enfim, cada um com as suas reações, exatamente porque tudo isso depende da programação que essa pessoa tem. Então, essa programação que nasceu com essas experiências e crenças que a pessoa foi criando a partir dessas experiências é que faz com que ela tenha um modelo, uma forma de pensar, uma programação para agir, então, não é? Que vai levar ela a ter uma reação ou outra, certo? Em especial em momentos de crise. E nós falamos exatamente sobre isso, eu achei interessante o jeito como o Bruno colocou essa situação, que tudo vai depender exatamente do mapa da pessoa, né? Então, se ela tem uma programação que a leva para vitória, muito que bem. Se não, é o fracasso mesmo. A gente vive falando, né? A programação leva a gente para o fracasso ou para o sucesso, a depender de como a gente conduz a nossa programação, a nossa maneira de pensar. Não é isso, Bruno? Sim, eu vou aproveitar, Lu, eu vou começar contando um caso para a gente entender muito a questão da programação. Eu atendi uma pessoa, e olha que coisa interessante, a pessoa era formada, né, formada na área de saúde, não vou entrar muito nos méritos particulares, Sim. casos clínicos, né? E essa pessoa tinha formação, e ela já tinha 2 anos com formação na sua área, nível superior, e não trabalhava na sua área de formação. Sempre trabalhava em empregos de nível médio, empregos que ganhavam salário mínimo. E aí, no processo de PNL, quando foi descobrir ali a programação, a pessoa estava honrando os pais. O pai era pedreiro e a Tá. mãe. E ele me contou uma frase muito importante. Quando ele começou a fazer o curso, a mãe falou para ele assim: eu não vou lhe ajudar você a fazer o curso, que você quer fazer curso de rico. É a E programação que foi criando na cabeça dele. a programação. Então, quando a gente mudou a programação, que a gente ressignificou, 3 semanas depois ele conseguiu um emprego na área dele. Olha a Então, diferença. quando a gente muda a mentalidade, a gente muda nosso campo. E aí, quando eu digo esse campo, no sentido metafísico. E esse campo é que vai levar a gente. Então, por exemplo, vamos pegar frases clássicas que acontecem muito. As pessoas falam assim: eu quero perder 10 quilos, aí perde e ganha. Porque a gente não gosta de perder. Então, você vai eliminar 10 quilos. É. Então, essas programações é como eu vejo as coisas, como eu percebo. Só que muitas vezes elas são conscientes e muitas vezes elas são inconscientes. Então, quando eu vejo a situação estamos nesse momento em quarentena, em Covid, mas para muitas pessoas, eu sempre brinco com essa metáfora minha, que eu digo assim, metáfora louca, as pessoas dizem: estamos em crise. Eu falei assim: quantos motéis fecharam esse mês? Né? Quantos motéis começaram a decretar falência? E aí, porque no momento que você começar a me dizer que os motéis começaram a fechar, né, Aí a coisa é feia mesmo. que as cervejarias começaram a parar de vender, e aí eu começo a me preocupar. Mas a crise, ela é setorial, ela trabalha em setores. Então, por exemplo, quando a gente tem crise econômica, o que acontece muito, e a cada 8 anos a gente vai ter ali crises, a cada 20 anos você vai ter uma grande crise. Faz parte da nossa história. É. Vida não é uma linha que só sobe como a gente sonha. A linha tem altos e baixos. E esses baixos são aprendizados importantíssimos.
E é muito importante que se mantenha assim, né, Bruno? Porque Sim, até enquanto porque se você tiver uma linha reta, você morre. Seu coração fica alto e é isso embaixo. Mas só aí. para lembrar isso. É, Então, acontece o seguinte, então na hora que eu vejo essa situação, eu vou lá e vejo a crise, eu digo que a crise ela tem de positivo. A crise ela separa o joio do trigo, ela separa o profissional do amador. As empresas que geralmente têm muita questão amadora e que não se organizam, que não têm uma estrutura, que geralmente é empresas familiares ou de amizades, que o amigo é gerente, que não sei quem, onde hum, a preocupação, muitas dessas empresas quebram. Claro, tem muitas empresas sólidas que passam dificuldades, mas elas conseguem passar, elas existem. Então acontece muito isso. Então aquela pessoa que vive no limite financeiro, esses momentos acontecem para você acordar para a vida. Então a crise também traz muito isso, o profissionalismo. Eu preciso me profissionalizar. é. Eu sempre fiz a pergunta, você faz sempre a pergunta essa: o que você se espera sair dessa quarentena? Porque você vai ficar criticando, falando do governo, falando da economia? Não. O que você vai espera de você? Então eu criei metas. Falei assim, poxa, eu quero sair dessa quarentena com esses objetivos realizados. Eu quero ter um desenvolvimento pessoal grande depois quarentena. E eu quero dizer que a quarentena para mim foi um movimento muito legal. Teve seus ônus, sim, mas teve bônus. Então eu tenho que também aproveitar esses momentos. E a gente tem o costume de utilizar o sentimento de culpa, né, para se paralisar, para parar e aí começar a procurar culpados. É que, na E a gente, verdade, é muito próprio do ser humano ser muito negativo, né? E é, aí a gente escuta muito as pessoas falando assim, que, aliás, nós todos, eu acho até que o homem tem evoluído bastante, sabe, Bruno? Até por causa dessa fala que eu vou falar agora, que as pessoas dizem assim, se está acontecendo uma coisa que você julga ruim porque foi um obstáculo nos seus planos, ou porque atrapalhou aquele percurso que você havia idealizado, ou que pelo menos para você estava bom, né? Você tem que transformar esse momento que aparentemente é ruim, né? E fazer com que ele seja oportunidade. Parece uma bobagem falar isso, mas é extremamente sério, que é o que você acabou de falar, não é? Se você, ó, para mim, esse momento agora, não é, do confinamento foi bom, porque eu tenho os meus objetivos, eu quero sair melhor do que eu entrei. Então, essa é uma forma de trabalhar um problema como uma oportunidade para melhoria, inclusive, ou pelo menos mudança. Porque eu acredito que a mudança já aconteceu. Né? A mudança ela já aconteceu. A questão é, você vai acompanhar essa mudança ou vai ficar se lamentando? Que é esse o ponto. Porque não adianta, né? Não adianta. Quando, quando as coisas são muito maiores do que você, quando você não pode controlar o que está acontecendo, a questão é que você então tem que seguir a melhor forma de acompanhar esse evento, porque senão a gente vai ficar se lamentando mesmo. Né? E é uma questão de reprogramação, não é? A gente está aqui falando da programação neurolinguística e é exatamente isso. Programação neural é a programação de pensamento. Então, se você está dentro de uma situação que você pode, aliás, que você não pode controlar, a questão é, então, o que eu posso fazer nessa situação e vida que segue. Eu acho que é bem isso mesmo. e a PNL ela tem um pressuposto muito legal que é chamado modelagem, ou seja, é seguir o modelo de alguém. Então eu vou contar uma pequena história de um japonês, ele tinha um sonho de vender pistões, de montar uma fábrica de pistões para a Toyota. Ele largou a faculdade, conseguiu fazer o pistão, conseguiu montar a fábrica, mas aí veio a Segunda Guerra, acabou a fábrica dele. Ele perdeu tudo. E aí ele começou a andar de bicicleta, procurar emprego, procurar uma fonte de renda. E ele começou a andar muito e ficou cansado. E ele teve uma ideia de colocar um motor na bicicleta para poder andar uma longa distância. Os vizinhos viram aquilo e começaram a pedir também para ele colocar motores. Aí ele teve a ideia, por que eu não faço bicicleta com motor? Escreveu 1000 cartas para todas as pessoas que vendiam bicicleta no Japão falando do produto, conseguiu vender o produto. Esse produto de bicicleta com motor, hoje nós chamamos de moto. Muito. Esse homem que a gente viu que perdeu tudo e começou do nada foi o que fundou a Honda. Então, muitas vezes é aquela história. As coisas, elas podem ser boas ou ruins no momento que eu paraliso. Então, tive momentos na minha vida que alguns lugares que eu trabalhava fecharam e eu pensei assim, meu Deus, e agora?
E eu falei assim, já tive isso, fiquei preocupado, desesperado. E aí, passado um tempo, eu consegui um novo trabalho e eu falei assim, poxa, eu perdi tanto tempo ali me preocupando. Então eu fiz promessas, né? Eu fiz programas para mim. Toda vez que tivesse uma crise como essa, uma situação como essa, eu ia fazer que esse momento fosse o melhor possível para mim. Que eu ia aproveitar ao máximo essa situação. Então, eu ia ter esse cuidado especial. Que é justamente aí que pega o ponto daquilo que nós estamos conversando, que é programação neurolinguística, né? A gente tem uma certa programação, como eu acabei de falar aí para vocês, que ela se dá à medida que você vai crescendo e passando por experiências. E as experiências fazem a gente acertar muitas vezes, não é? Como fazem também a gente errar. E isso não tem problema, não é? Como é que a gente fala? Tá tudo bem errar também, desde que a gente aprenda com o erro. E é o que você acabou de falar. Eu acho que a ilustração que o Bruno deu foi ótima, porque até um depoimento, não é? Porque o que acontece? Você passou por um momento em que, como ele, né? Ele passou por um momento em que ele ficou apenas sofrendo com a situação, sendo que ele entendeu, então, que aquele momento que ele passou sofrendo não levou a lugar nenhum. Porque depois veio outro emprego, a vida seguiu e as coisas foram mudando naturalmente. Então, o que acontece? O tempo que a gente perde lamentando é aquele tempo que a gente pode usar para investir, não é? É a mudança de vida. Tá bom, mudou, e aquilo que eu estava falando, já que mudou, eu tenho duas opções. Ou eu me lamento, não é? Ou eu reprogramo aquilo que eu havia pensado e muda o caminho. É isso que a gente tem que fazer. Eu acho E até que isso outra, Lu, traz muita saúde para nós, né? Uma saúde psicológica mesmo, sim. entender isso. E é importante, Lu, o seguinte, que você não precisa inventar desculpa. Aí a pessoa diz, ah, Bruno, mas eu não tenho dinheiro. Mas você tem o YouTube que você pode assistir palestras boas. Você tem TEDx ali no YouTube que vai abrir a sua mente. Teve muitas empresas que liberaram vários e-books gratuitamente. Então, ou seja, você procura um meio. Né? Então, assim, que às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não tenho dinheiro. Tá, isso é uma desculpa. Isso é uma desculpa, né, um sabotador que você está colocando. Você não tem dinheiro, então você vai o quê? Utilizar a sua criatividade. E é importante a gente entender isso, que a criatividade ela surge com o nosso desenvolvimento. Nós tínhamos frio, descobrimos o fogo. Inventamos a roda e aí fomos criando. Queremos nos comunicarmos com pessoas distantes, criamos o telefone. Então a humanidade ela tem um problema que na PNL a gente fala que, não, que o problema é apenas a distância entre o estado atual e o estado desejado. O problema é só isso. E esse problema traz uma solução, e a solução é criativa. Se a gente ficar focado em reclamar, poxa, a Luciane mora em São Paulo, eu moro em Salvador, poxa, a Luciane, minha amiga, mora longe e tal. Hoje não, a gente tem os vídeos para se falar, tem um telefone que a gente se fala toda semana praticamente, a gente faz um bate-papo. Então, assim, hoje a gente tem esses mecanismos, então eu vejo o que eu posso fazer. Então, assim, a gente é muito fácil colocar desculpas, ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho qualidade, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, e a gente começa a colocar um bocado de coisas e não toma ação, porque o que faz a mudança é ação. Claro, ação com planejamento, uma ação com foco. É por isso que eu gosto muito de Diron, que ele diz assim, cuidado, se você motivar um idiota, o que vai acontecer é que você vai ter um idiota motivado, né? Se você não tiver a transformação, não vai adiantar no É processo. ótimo. Mas você sabe que eu ia falar exatamente isso agora. Que, na verdade, não adianta só você, eu vou mudar e fazer qualquer coisa e sair por aí mudando. Não, não é isso. É aquela questão do autoconhecimento que eu coloquei no início da nossa conversa, porque se você sabe o que você é competente para fazer, quais as habilidades que você tem, então dá para você encaixar, não é, todo tipo de mudança dentro desse quadro seu. Só que antes de mais nada você tem que saber quem você é, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, Tá? né? Lu, Aí eu vou contar uma coisa só rapidinho para você entender conta, isso, conta, conta. você está assistindo. Eu precisei trocar a máquina de lavar da minha casa, comprei uma nova para substituir a antiga. E aí a situação. A metragem do espaço não permitia, eu tive que tirar uma porta de correr que eu fazia para separar a cozinha da área de serviço. E a pessoa me cobrou R$ 80 para fazer esse serviço. Ele chegou aqui, ele tirou a porta em 2 minutos. Por que eu paguei esses R$ 80 a ele?
porque eu não sabia Exatamente. que eu tinha que tirar, qual lugar que eu tinha que bater. Nem a pessoa que estava instalando a máquina sabia onde podia bater. E por que ele cobrou R$ 80? Pelo conhecimento dele, Sabe? por um serviço de 10 minutos. Aí você vai dizer assim, Bruno, mas foi um serviço de 10 minutos, R$ 80, então a hora dele, mas não é isso. Ele cobrou porque ele poderia ter quebrado o vidro, então ele seria responsável por isso. Então, existe fatores. O conhecimento é que te dá poder, no sentido de você exigir, Exatamente. profissional. E assim, você pode ser um bom profissional em várias áreas, né? Então, às vezes a gente percebe assim, muito é acadêmico, mas não sei o que, gente, os bilionários hoje, mais de 70% dos bilionários não têm nível superior. São pessoas que fugiram da faculdade. É. E disseram, olha, aqui não está o dinheiro está no mundo de fora. Então, assim, hoje a gente tem uma possibilidade de leques profissionais muito grandes. Que você não tem mais aquele caminho de dizer assim, antigamente você tinha um nível superior e você era tudo na vida. Hoje não. Hoje a gente tem uma média de passar por 6 empregos. Primeira vez que a gente, na história da humanidade, que a gente vive um momento de viver tantos empregos, como também relacionamentos. É natural esse processo que a gente está vivendo, esses tempos líquidos, como dizia Bauer. Então, isso também gera, porque a gente perde certeza. Né? Quantas vezes a pessoa está num relacionamento, por exemplo, não quer terminar porque tem medo do que vem depois. Então, eu saí desse emprego, estou infeliz nesse emprego, não sei o que vem depois desse outro emprego. Mas só que a vida está levando para isso. E a crise, ela é empurrar. É. Empurrar você para você crescer, para você olhar a situação e dizer assim, poxa, que legal. Então eu cresci com a crise. Agora, como é que eu vou ter essa certeza se eu agir? Então, se eu ficar na cama, remoendo, chorando e procurando culpados, eu não vou resolver minha questão. Eu vou resolver minha questão agindo. E agindo com sabedoria, com reflexões, e aí a parte mais importante, fazendo ajustes. Não existe fórmula mágica. Cada pessoa, já dizia Jung, né, quando cada pessoa tem um ritmo diferente. Então você vai ter um ajuste. Eu posso lhe dar uma orientação, um caminho, mas você vai fazer ajuste. E são esses pequenos ajustes que muitas vezes fazem a diferença. Que, inclusive, só para fechar, é um pressuposto da PNL. Né? Se você não está fazendo as coisas que você quer, não está dando certo, mude, faça diferente. Simples. Exatamente. E você sabe que essa semana mesmo eu escutei o Clailton lá da Line Coaching, não é? Que é um CEO de uma empresa de coaching. Ele estava dizendo que hoje todo mundo pode fazer sucesso. Todo mundo. É verdade. Nunca houve tanta possibilidade para uma pessoa fazer sucesso. E ele tem toda a razão, Bruno, toda a razão. Por quê? Porque como o Bruno falou, olha, ele mora em Salvador, eu moro em São Paulo. E nem por isso a distância nos atrapalha. Não é? Hoje a gente divide um curso, né, Bruno? Nós estamos gravando um curso juntos, a gente está gravando um curso de PNL, então ele está gravando metade do curso, eu metade do curso. Aí você fala assim, mas como assim? Pois é, a gente não tem mais distância. Você tem toda, a tecnologia te oferece N possibilidades para você atuar. E aí o que o Bruno disse, você pode adquirir conhecimento sem ter de custear um curso. Só de você pegar as informações e ajustar com a sua competência e habilidade, você é capaz, então, de se promover. Por isso que a gente vê tanta gente hoje vendendo serviço. Vamos falar a verdade, quanta gente está vendendo serviço nas redes sociais? Porque as redes sociais estão aí para isso. Elas começaram para ser relações sociais mesmo, mas hoje elas foram muito mais, né, alcançaram um nível muito mais amplo. Mas eu vejo isso como benefício, porque as pessoas podem expor, olha, eu sei fazer isso, você quer comprar, você quer ter isso para você? E eu acho que é uma tendência muito grande, né, Bruno, de as pessoas se inventarem, reinventarem e oferecer. E oferecer. E a gente compra mesmo, porque tem muita coisa que a gente precisa. E eu entendo até que mesmo antes da crise, né, o mundo sempre mudou, independentemente de crise. Não vou nem falar antes da crise, é independentemente da crise ou dessa pandemia, o mundo sempre mudou. Ele já teve outras epidemias, já teve outros problemas sérios aí. O mundo já passou por tudo isso, não passou? Ou seja, ele veio mudando ao longo do tempo. O que aconteceu agora? Foi uma pandemia que veio junto com alcance, com uma evolução tecnológica muito rápida, porque a tecnologia ela vai mudando a cada segundo e cada vez mais rápido. Então, se você somar tudo isso, a mudança que a gente teve agora foi bem rápida, mas não quer dizer que ela não fosse acontecer. Ela já tinha tendência de acontecer.
que a pandemia fez foi acelerar a mudança. Eu acho que é isso que demora um pouco para as pessoas assimilarem. Mas, de qualquer maneira, a gente tem esse outro contraponto, não é? Que a tecnologia está aí também para ajudar. Né? E se hoje, com essa crise pela qual nós estamos passando, nós temos um momento em que a pessoa precisa se inventar, precisa se reinventar, e a tecnologia ajuda, é o que você tem que fazer. É o que a gente tem que fazer, todos nós, porque não foi só uma pessoa que teve que sofrer mudança, está todo mundo passando por mudança. Quanta empresa que não vai ter que se refazer? Quantas empresas não fecharam porque não tem nem condição de voltar a funcionar? Né? Quantas empresas funcionando só no presencial e agora vão ter que partir para o online? É isso aí, porque o online tirou a distância. Então, é isso. Eu E acho que a quantas questão é empresas essa. cresceram nesse sentido de oportunidades, que descobriram home office, como a produção aumentou, Isso aí. negócio, muitas empresas que mudaram seu negócio de tal forma completamente. Nós vamos ter um mundo diferente. A gente tem que entender o seguinte: o mundo ele muda a partir de crises, revoluções, guerras. O mundo não é o mesmo. Pós-quarentena, claro, sendo um pouco futurista, vai ser um mundo diferente. Até porque a gente não pode ser a mesma coisa que nós éramos, Sim. porque ser a mesma coisa foi o que gerou tudo isso que a gente está passando. É. Então, a gente vai ter uma mudança muito grande. Agora, como é que eu vou ter essa visão de futuro? Vou deixar a vida me levar ou eu vou construir a minha realidade? Vou assumir o meu papel de ser responsável pela minha vida, de assumir a minha responsabilidade e dizer assim, realmente eu errei, preciso ajustar isso, aceitar. E isso, gente, é muito simples, é aceitar. Não, não ensinaram isso para vocês. Ensinaram você a seguir um padrão, né? Você seguir um sonho. Então, quantas pessoas eu atendo, por exemplo, em coach, que eu faço coach de estudo, e está estudando para concurso, por exemplo, porque o namorado está enchendo o saco, ou porque o pai pediu. E não é a vocação. Nós estamos esquecendo de fazer essa conexão com nós mesmos. Então, eu sempre digo assim, olha, eu adoro dar aula. Dar aula, para mim, é um momento mágico. No dia que não for mais, eu tenho que procurar outra atividade. Porque Sim. se não for prazeroso, poxa, quantas horas eu dedico no meu dia ao meu trabalho? Se isso não for prazeroso, eu preciso mudar. E aí você tem que entender que cada um vai ter uma forma de prazer. Se não for prazeroso para você, é totalmente diferente o processo. Esse cuidado que precisa se ter na situação. Aí a gente volta para o autoconhecimento, não é? Eu gosto de reiterar essa ideia porque eu vejo muita gente não dando importância para isso. Ah, para que isso, né? Para que esse processo? Porque a gente tem que saber quem a gente é. E é muito difícil, né, Bruno? Não é uma coisa fácil saber quem você é. Tirando aquela apresentação do Bruno, que você pergunta quem é o Bruno, ele fala, é difícil responder essa pergunta, porque ele faz várias coisas. Tirando isso, né? Falando assim, quem é você? Se eu perguntar para você agora, quem é você? O que você... Olha, uma pergunta simples. O que você gostaria muito que acontecesse com você agora, na sua vida? É Ô Lu, difícil responder. só puxando um gancho aí, e quando eu falo muito que eu sou, as pessoas assim, meu Deus, e como é que você consegue ser bom em tudo? Eu não sou bom em tudo. Mas esse conhecimento de um vai somando ao outro, me fez Outro. ser bom em algo. Então a gente tem que acabar com essa ideia de que você é especialista do pé direito, do lado tal, e especialidade, especialidade. Hoje a gente vive uma visão macro das coisas. Exatamente. Tem que sair da caixinha. Ler uma revista diferente, ler um livro que saia da sua área, porque isso amplia a sua visão. Eu me lembro que a PNL na minha vida entrou por um acaso, eu ia fazer uma pós em filosofia da mente, não consegui ter a matrícula porque era online e o sistema deu problema. Meu colega faz PNL, eu nem sabia o que era PNL, eu falei, o que é isso? Ele vai, você vai gostar. Eu falei, tá, eu gosto de fazer curso mesmo, vou lá fazer. Fiz o practitioner, daqui a pouco quando eu dei por mim, já estava master em PNL porque eu me apaixonei, me Mas, encontrei. Então, para mim foi um momento mágico de conhecimento e juntou, porque juntou um conhecimento de filosofia, me permite falar de filosofia, me permite de coach, abriu minha visão do mundo. Então, por exemplo, hoje, quando eu faço formação em constelação familiar, eu tenho uma visão totalmente, porque eu carrego esse conhecimento de PNL ali. Então, ter sim. essas visões não é você ser especialista em uma coisa, mas ser uma visão ampla. Eu E acho que saber conectar as informações. isso, e eu tenho essa capacidade de fazer essas conexões. Então, Sim.
adoro fazer isso. Então eu sempre brinco, isso aqui na PNL é isso, na constelação tem essa visão, e eu sei lidar com cada um, de respeitar cada território, cada movimento das pessoas. Então, aí é você saber quem é o Bruno, né? Saber quais são as suas competências e habilidades. Daí a importância de você ter o autoconhecimento para você avaliar. E com isso eu posso mexer, com isso eu não sei se eu vou conseguir. Enfim, você tem uma dosagem, né? Não é, mas veja, no final das contas, todos nós somos capazes de aprender e conectar, certo? A questão é sua predisposição e suas habilidades, é o que nos diferencia. E aí você vai buscar aquilo que é bom para você. Aliás, aproveitando essa informação, isso que o Bruno falou agora de a gente não ter um conhecimento específico, o conhecimento específico daquele conhecimento específico que é mais específico, então aí vamos especializar na perninha da formiga, entende? Então, Uhum. a gente realmente, o mundo vem mudando muito isso, porque é o que um mestrado, um doutorado prevêem, né, Bruno? Porque as pessoas iam afunilando cada vez mais seu conhecimento, pelo menos era um pensamento que a gente vinha vendo até agora. Só que hoje nós temos o lifelong learning, não é? Que apesar de a expressão vir em inglês, o que significa o seguinte, que nós temos de ser daqui para frente eternos aprendizes e nós temos de aprender a aprender rápido. Porque se a gente achar que, eu pego esse conhecimento e deixo para lá, então agora eu vou conhecer outra coisa e deixo para lá. Não, tem que fazer isso que não está falando. A gente tem que aprender conectando e tem que aprender rápido. É isso que vai fazer a nossa diferença daqui para frente. Fala. E outra coisa, Lu, estou aqui coçando para falar isso, e também a capacidade muito importante, desaprender, soltar Tá? alguns conhecimentos. Porque estamos mudando tanto, por exemplo, quando eu comecei a constelação familiar, eu entrei na formação que trabalha-se muito a ideia de nova constelação familiar, mas eu estudei a constelação de Bert Helling lá do início. Então você tem dentro dos movimentos, como na PNL hoje, a gente já tem lá a quinta geração da PNL, você tem as gerações, alguns já falam em sexta de geração, outros já usam a física quântica para dizer que é tal geração. Então, assim, dentro de cada movimento existe um processo de renovação muito rápido. Muito, Vai muito. ter que saber onde você vai trabalhar. E você vai ter que saber também desaprender, soltar algumas coisas. Sim. Não, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Foi muito legal para Jorge Amado, mas para hoje em dia não dá para ser Não, Gabriel. acabou. Acabou. Daqui para frente é isso aí, minha gente. A gente tem que estudar, tem que se aprimorar, saber quem nós somos, quais são as nossas competências, para que a gente possa ser cada vez melhor, né? E ter um comportamento cada vez melhor. Ô, Bruno, nosso tempo acabou. Foi ótima a nossa conversa. Passou rápido, não passou? Passou. Sempre um Passou. prazer falar com você. Mas depois a gente faz outras, não tem problema não, né? Depois a gente faz outras, a gente conversa bastante com eles, mas é isso, minha gente. Eu acho que a gente deu um bom recado aqui, não é? Então nós Sim. estamos aqui saímos dessa conversa com um leque bem amplo de qual é o próximo movimento que a gente tem que ter para que a gente possa, não é, desenvolver-se cada vez melhor como ser humano, como profissional, enfim, como cidadão do mundo. Não é isso? Sim, sim. Foi um prazer estar com você, viu, Lu? Com você também que está assistindo. Obrigado pela sua presença. Foi ótimo esse bate-papo. É um prazer sempre recíproco. Um Um abraço. abraço. Até mais.